Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Campeonato por equipes da FIDE, Rápidas e Blitz rolando, Magnus Carlsen jogando e a gente vai ver aqui duas partidas que aconteceram agora. Uma entre Magnus Carlsen e Richard Rapport, meus amigos, sim, o segundo do Ding Liren, o treinador do Ding Liren, o grande jogador criativo, a lenda do xadrez húngaro, Richard Rapport, né? Um grande jogador da Hungria. E temos também a partida entre Ding Liren e Hans Niemann no presencial. Sim, meus amigos, esse torneio é presencial. Olha aí que legal, hein? Então vamos ver aqui essa partida bacana desse torneio entre equipes e depois alguma coisa muito estranha rolando. Existe alguma coisa muito estranha rolando aqui no rating de clássicas, a gente vai analisar isso daqui, o que tá acontecendo, uma coisa muito esquisita, não só aqui no site do 2700, como no perfil da FIDE também, a gente já vai falar sobre isso. Bom, vamos começar então aqui apenas falando sobre o torneio rapidamente, antes de mostrar as partidas. Torneio envolvendo grandes jogadores, grandes equipes, tanto no formato de rápidas, quanto também no formato de blitz, tá bom? É um torneio que vai aqui, ó, na parte de rápidas é 15 mais 10, 12 rodadas, e na parte de blitz são 3 minutos mais 2, tá bom? Então, premiação aí de 100 mil euros, no total 350 mil euros aqui de premiação, tá bom? Um torneio bem legal aí, com uma forte premiação, tanto de rápidas quanto de blitz, que está acontecendo aqui nesse belíssimo local aqui em Astana, no Cazaquistão, um torneio presencial, que beleza, hein? Tá bom? Então, e só como programação para vocês terem ideia até quando é que vai, é um torneio curto, aí vai até o dia 4 de agosto, no entanto, como são partidas rápidas e blitz, tem bastante partida rolando. E a gente vai começar então o vídeo assistindo as partidas aqui, assistindo essa partida entre o Carlsen e o Richard Rapport, que abriu com o peão do rei aqui o Carlsen. O Rapport vai com a defesa Caro-Kann e o Magnus Carlsen não vai para a variante Milk, ainda bem, e joga aqui com D4. Temos D5, peão toma, bispo D3, cavalo vem para a casa de F6, H3 foi jogado pelo Carlsen, controla mais a casa de G4, cavalo vem para C6, peão atacado, C3 faz a proteção, E5 ataca diretamente o centro, temos trocas, e a dama crava aqui o cavalo. Cuidado, esse cavalo está atacado. E aqui, cavalo E4 faz o bloqueio. O que você está fazendo, Richard Rapport? Que ideia é essa, né? Uma ideia muito legal, porque aqui a gente pensaria, né? Vamos lá, eu sou peãozeiro, eu tomaria esse peão, tô atacando aqui o cavalo, por que não jogar dessa maneira, né? O Carlsen preferiu não fazer isso. Talvez um dos motivos é porque as peças ficam sem desenvolvimento, as pretas desenvolvem fácil, vão rocar, vão trazer a torre e talvez as brancas tenham dificuldades, né? Apesar de que dá para jogar dessa maneira e seguir, por exemplo, assim, e o jogo vai embora. O computador diz que se as pretas jogarem bispo B8, as pretas estão até um pouquinho melhores, que loucura, né? Volta o bispo para B8, que legal. E agora as pretas estão melhores com um peão a menos. Pois é, por isso é difícil o xadrez, né? Por isso é bem difícil esse jogo chamado xadrez. Mas aqui, enfim, par de bispos, posição aberta, talvez ideias aqui de ataques nas casas escuras, combinado com uma pressão aqui nas casas claras, se jogar um G3, talvez alguma explicação nesse sentido, né? E de fato as peças das brancas não estão muito bem desenvolvidas. O fato é que, né, esses caras conhecem tudo de xadrez e o Carlsen aqui vai para o melhor lance da posição. O lance fino, que não é peãozice, que não é a solguice. E ele vai para o lance, então, bispo B5, cheque, o fino da posição. Bispo D7 também o fino, atacando o bispo. E aqui o Carlsen segue com o cavalinho F3, que isso? E olha, o Carlsen não devia conhecer essa abertura não, porque ele gastou bastante tempo aqui. Eu acho que está no preparo do Rapport, mas o Carlsen fez os melhores lances. O Rapport segue com o melhor cavalo G6, está no preparo, né? Está no preparo. E o Carlsen segue com o melhor lance também, bispo E3. Não está no preparo do Carlsen, ele gastou 2 minutos aqui, mas ele achou o melhor lance. Segue com o desenvolvimento de peça, o Rapport vai para o melhor lance, bispo D6. O Rapport eu acho que ainda está no preparo. Carlsen segue com o cavalo BD2, é um lance lógico, é o melhor lance da posição. E aqui Roque também é um lance bastante lógico. Terminou praticamente aqui a abertura com igualdade, hein? Que loucura. Bispo toma, dama toma, e aqui talvez jogar com Grand Rock, é bem ousado, talvez fazer o Rock. Magnus Carlsen não faz nenhum nem outro, segue com o lance torre aqui na casa de D1. Os computadores não gostam muito, dizem que agora dá para jogar torre de A em E8 e as pretas têm alguma vantagem, mas o Richard Rapport pensou o seguinte, essa torre aqui eu vou poder jogar em outras colunas, vou jogar com essa, mas aqui ele cai no paradoxo das torres no xadrez. Qual que é o paradoxo das torres no xadrez? Toda vez que você puder movimentar uma das duas torres para a casa que você quer,
você vai errar, tá bom? Você vai sempre levar a torre errada. Então a dica que eu dou é, você pensa assim, qual das duas? Pô, essa aqui, claramente, a outra da mobilidade. Aí você joga essa, tá bom? Não deixa não seja enganado pelo paradoxo das torres, ok? Muito bem, meus amigos, aqui, torre de F em 8 foi jogado pelo Richard Rapport por algum motivo misterioso, né? E metafísico. Esse lance aqui é muito pior do que trazer a outra torre. Enfim, e o jogo segue aqui com cavalo por E4 jogado pelo Magnus Carlsen, capturando peça, torre por E4 e agora... Roque, o que fazer aqui? Será que é hora de jogar o Roque? Será que é hora de tirar a dama aqui desse incômodo? Tá estranha a posição pro Carlsen. Carlsen vai para esse lance cavalo G5, atacando a torre, mas, meus amigos, Richard Rapport tem outros planos aqui. Segue com a pancada cavalo em F4 e o tempo do Carlsen tá caindo. O Rapport tá atacando com tudo, dama atacada, peão atacado, bispo cravado, rei no centro. Caraca! A partida segue agora com o lance dama em F3, e esse lance ataca o cavalo, no entanto tá bem protegido, e até porque agora, né, se você capturar o cavalo, você acaba sacrificando o rei, então cuidado. Mas, meus amigos, nessa posição, Richard Rapport vai pro melhor lance, o único, dama B5, lance brilhante aqui do Richard Rapport, dizendo para o rei, não irás a lugar nenhum, dizendo para a dama, ficarás eternamente guardando aqui o checkmate, e dizendo para o peão, cuidado, estou aqui. Né? Então aqui tá preocupante aqui para o Magnus Carlsen. Carlsen vai para o único lance da posição G3, no limite, tentando tirar esse cavalo daí, mas o Richard Rapport segue com o melhor lance da posição F6, atacando o cavalo. E aqui o Carlsen vai para as trocas, G por F4, F por G5, e aqui seguimos com o lance F por G5. O Carlsen aqui, otimista, captura esse peão, não vai acontecer nada, não tem problema abrir a coluna F, será? Torre F8 foi jogado, cara, que situação esquisita aqui para o Magnus Carlsen. E aqui a posição é tão ruim, pessoal, tão ruim, que o melhor para as brancas é tomar essa torre, tomar esse bispo e tentar jogar essa posição aqui, que não é legal. Fazer o roque aqui com o rei estourado no lance 23 e, sei lá, vai jogar com duas torres contra uma dama, um bispo contra uma torre, com o rei exposto, não é muito promissor. Mas a posição é tão difícil que é o que tem de melhor aqui para fazer. Carlsen tenta sobreviver com dama G2, mantendo a dama no jogo. O Richard Rapport continua colocando pressão. Notem que ele não vai para o peão, ele coloca pressão agora para cima do bispo. Carlsen já não tem mais muito o que fazer, segue com dama F1. Tudo que o Carlsen quer é trocar as damas aqui. Mas Richard Rapport segue com o lance dama por B2. Nossa senhora! Magnus Carlsen faz o lance torre D2, mas... abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Richard Rapport, né? A gente é fã desse cara. Ele é realmente monstruoso, né? Ele tem um nível absurdo. E aqui abandonou porque não dá mais. Uma possível continuação seria torre aqui por bispo, né? Aqui tem sequência violenta aqui. O que você vai fazer aqui? Não tem o que fazer, né? Porque tá vindo mate aqui. Bispo G3 tá chegando. Não tem realmente o que fazer. Rei F2 não faz nenhum sentido. Cobrir de torre tá vindo bispo G3, tá vindo torre D3, acho que essa é a melhor sequência, a mais realística, né? E aí você escolhe qual das duas peças. Quem acompanha o canal aqui faz tempo sabe que eu escolho a torre aqui. Fala, mas que frescura é essa? De novo, Rafa, essa coisa de não encostar a dama no rei do adversário. É isso mesmo, vamos manter o respeito aqui, né? Toma de torre aqui. Então, meus amigos, que massacre do Richard Rapport para cima do Magnus Carlsen. Que partida espetacular. A gente tem aqui a precisão que foi violentíssima, né? Dá pra trazer aqui, ó. 98,7% de precisão pro Richard Rapport, pessoal. É, presencial, tá? Se fosse no online, podia chamar o Kramnik, podia... Mas aqui não tem nem o que falar, né? Caraca, o Magnus Carlsen realmente não pareceu saber o que estava fazendo, desconheceu, né, a abertura do Richard Rapport. Ele tem essa característica de trazer novidades, né, de trazer desafios, né, aberturas incomuns, e deu certo aí pra cima do Carlsen. E vamos dar uma olhada aqui na próxima partida que eu trouxe. Ding Liren contra Hans Niemann no presencial, a hora da verdade. Ding Liren aqui abre com o peão dama, temos cavalo em F6, C4, E6, por enquanto uma abertura típica de peão dama. O Ding Liren vai indo para o fianqueto, a gente caiu aqui numa catalã, oferecendo agora o peão de C4, Hans Niemann prioriza o desenvolvimento, Ding Liren segue desenvolvendo esse peão aqui, a hora que quiser é seu. Rock, ele fala, chega, tá na hora de capturar, é muita tentação, fica a partida inteira aí podendo capturar esse peão, passa ele para cá. O Ding Liren segue com dama C2, B5 segura a rapadura, mas agora A4 tenta quebrar essa cadeia de peões.
Bispo vem para B7, o Hans Niemann devolve o peão aqui de B5 e segue com um A6. Hans Niemann preparadíssimo para essa abertura, não gastou nada para jogar isso daqui de tempo. Peão toma, foi jogado, cavalo toma e aqui dama por C4 e o Ding Liren tem um peão a mais. Por que o Hans Niemann fez isso? Porque agora ele segue com bispo D5, dama atacada volta para C3 e aqui cavalo em E4 atacando a dama volta para casa de E1 e aqui C5, né? Uma abertura muito dinâmica, muito agressiva que vai fazendo o Hans Niemann aqui para cima do Ding Liren e tá no seu preparo, hein? O Ding Liren já tá pior no relógio aqui, segue com o melhor lance da posição, bispo em E3, cara, não é um lance fácil de achar, você entupir aqui essa avenida aqui, colocar o bispo na casa de E3, mas no momento é muito importante dar suporte para o peão central. O Hans Niemann segue com o lance cavalo B4 ao toque. Ao toque ele tá jogando contra o campeão do mundo. Bom, por enquanto a torre agora, as torres se encaram. Torre toma, dama toma, com pressão na longa diagonal de casas claras. E aqui então o cavalo C3 foi jogado desenvolvendo peça. Hans Niemann segue capturando e joga com o cavalo C2 atacando a dama e atacando o bispo. Dama D2 foi jogado, cavalo toma e aqui depois de dama toma, C por D4, peão toma, a gente tem essa posição típica, né, onde as pretas têm um peão a menos, mas tem o par de bispos numa posição aberta. Tem compensação, teoricamente, pelo peão, e as engines confirmam essa teoria. Mas na prática, a gente quer ver o que vai acontecer a longo prazo. Por isso, torre D8 foi jogado, já pressionando o peão central. Seguimos com dama em F4, e agora Hans Niemann segue com bispo em F6, pressionando o peão. E3 faz a proteção. Eu tô assustado com a velocidade que o Niemann tá jogando aqui essa partida. Ele não parou para pensar que ele tá metralhando o lance aqui nessa partida. H4 foi jogado pelo Ding Liren, torre agora aqui na casa de C8. Cavalo volta para E1, os bispos estão se encarando. Hans Niemann joga com torre em E8. E aqui bispo toma e dama em F3. Ding Liren propõe a troca das damas. Dama C4 mantém a dama no jogo. Ding segue agora com dama em E4, vai mantendo a vantagem de um peão a mais. E agora as pretas não tem mais o par de bispos, né? Virou bispo contra cavalo com um peão a menos. Vai ter que defender o empate aqui o Hans Niemann, né? Já não sei se dá para ele pensar em ganhar aqui já com pouca peça, né? Provavelmente já não dá mais para ter essa ambição. A questão é se ele vai conseguir defender o empate ou não. Torre C8 foi jogado, dominando a coluna C de uma vez por todas. Cavalo D3, torre C1 é uma possibilidade bastante forte, mas por isso dama B5 foi jogado, torre vem para a casa de A1, G6 dá a possibilidade para o rei jogar, rei G2, aqui talvez... rei G7 é muito ruim aqui, ó, o Rafa estragando a partida dos caras aqui. Rei G7 parece um bom lance aqui, ó. Leva um H5 já, né? Posição é difícil. Hans Niemann segue com dama D7, também não é bom. Aqui H5 foi jogado. O que tinha que jogar aqui então? Dama C6 única, tentando trocar a dama para amenizar essa questão do H5 que tá chegando, né? O Ding Liren não perdoou não, soltou o H5, a posição agora é muito boa pro Ding, segue com excelente lance torre B1, de olho de uma entrada aqui violenta, por isso dama C6 foi jogado propondo trocas e o Ding agora vai jogar esse final com um peão a mais e com uma boa posição. Segundo máquinas, é hora de jogar G4. Não é um lance fácil de encontrar, tanto que o Ding, que é um monstro do xadrez, o campeão mundial de partidas clássicas, não encontra, segue com o lance torre em B7. Torre C2 foi jogado pelo Niemann, e agora, mais uma vez, essa história de G4 aqui, mas é um lance meio misterioso, mas segundo as máquinas é muito forte aqui. Ok, vamos acreditar. Cavalo C5 foi jogado pelo Ding Liren. Ó, a barrinha nem mexeu. Eu gostei desse lance do Ding. Mais natural, né? Mais natural. Vamos ver como é que segue aqui a partida. Rei vem para casa de F8. G4. Jogou G4 aqui o Ding, hein? Agora torre A2. Rei vem para F3. Torre C2. O Niemann tá passando a vez. Tá vendo o que você vai fazer? Cavalo manobra. Torre volta para proteger e o rei centraliza. O tempo deles é curto. Ding Liren tem que jogar com velocidade. Passa o peão. Centraliza o cavalo, volta agora a torre atacada, sai, virou aquela loucura de fazer lance rápido. Por enquanto o Ding Liren vai mantendo uma vantagem, mas é difícil invadir aqui a posição. O Niemann vai colocando problema e agora joga esse lance torre F2. Ding Liren segue com o melhor lance da posição aqui, cavalo em C6, a torre volta para C2 e agora D5. Opa! O Ding Liren vai encontrando os melhores lances, rei F6 foi jogado e agora parece que esse lance aqui é uma pancada. Cavalo D4 atacando a torre e seguindo aqui
com o peão aqui, vai ficar com o peão isolado. A estrutura de peões aqui das pretas ficaria muito ruim nessa continuação. Mas o Jing Liren tem outros planos, ele segue com torre B6, bispo vem para F2, colocando uma pressão aqui nesse peão, pode ficar perigoso isso. Jing segue com o melhor lance, peão toma. Torre C3, um lance aqui muito arriscado do Hans Niemann, porque agora existe uma pressão em E3, mas o peão aqui está disparando. E o Jing Liren, meus amigos, não faz esse lance E7 que é muito complicado essa linha. Vamos ver aqui, ó, E7 dispara o peão, mas você não quer jogar isso porque está jogando torre E3 aqui, ó. Mas a questão é, aqui já existe uma ameaça de jogar cavalo em E5 com cheque, né? Vamos ver como é que é essa linha aqui. Na verdade não, porque o peão está aqui. Qual é a grande ameaça dessa posição? Por exemplo, se você continuar dando cheques, o que acontece? Rei C4, a torre está caindo, mas o problema é que o peão está promovendo, né? E se joga a torre aqui, tem cavalo D4. Ah, é uma linha muito difícil, né? E segue aqui com um duplo de cavalo. É uma linha que realmente, com pouquinho tempo no relógio, é muito difícil de encontrar, né? Esse E7 aqui realmente não parece certo à primeira vista, mas é um lance genial. Mais uma vez, E7, torre por E3, rei D5 única, e fica numa posição aqui onde as pretas, mesmo se fizerem qualquer outro lance aqui, ó, tá vindo sempre essa ideia do cavalo aqui em D4. Esse lance vem com cheque. E quando o rei toma, por que aqui essa linha tá ganha também? Torre cheque. Aqui esse rei F6. Ah, já tá caindo a torre, né? Caraca, que coisa, que linha interessante, né? E esse torre D1 aqui, então eu joguei errado aqui. E se torre D1, E1? Aí aqui tem o quê? Torre B8. Entendi. Realmente é uma linha muito, 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 muito forte, né? E aqui não adianta dar cheque, o rei vai vindo para cá, né? Aqui você vai chegando, aqui você está ameaçando promover. Então, torre E1 provavelmente, e aí você promove. Entendi. Que legal, né? Tem um lance sofisticado, muito provavelmente numa partida pensada. O Jing Liren jogaria esse lance 7 com um pouco mais de tempo no relógio, mas aqui ele acaba tomando em F7 e agora cai em E3 com cheque. Rei D5 foi jogado, rei por F7 se livra do peão e o Jing continua indo para cima aqui, porque o Jing ainda tem um peão a mais aqui, hein? E agora, como é que faz? Olha esse lance aqui esperto, né? Atacando a torre e o peão não pode ser capturado por conta desse duplo de cavalo. Por isso o Niemann volta a torre e o Jing Liren segue na luta. Coloca pressão, coloca o rei no canto, chega com o cavalo. Caraca, que pressão agora aqui em H6. E agora Hans Niemann segue com torre D4 com cheque. Cara, que luta, que batalha. Segue pressionando o peão de F, cai o peão de H, cai o peão de F. Jing Liren vai indo para cima, vai tentando dar cheque mate, segue com torre G7, H6. A posição é muito difícil agora aqui para o Hans Niemann, que segue com cheque com o dedo na cara. Mas aqui, meus amigos, só tem um lance que ganha. É tão difícil esse jogo chamado xadrez, né? Só tem um lance que ganha aqui. Não é rei C4, não é rei C5, esses daqui empatam. O lance que ganha é rei C6. Tudo bem, é menos estranho do que jogar rei A6, né? Mas rei C6 é o único lance aqui que consegue vitória. É um final que vale a pena estudar, um final bem complexo, tá? Mas o fato é que foi jogado rei C5 aqui. E agora parece que tem algumas possibilidades aqui de empate, bispo E1, ou da maneira que foi jogada aqui pelo Hans Niemann, bispo em F2 com cheque. O rei centraliza, torre vem para B5 com cheque, rei E4 foi jogado. E nessa posição, meus amigos, Hans Niemann, sim, você está vendo bem a barrinha, abandona aqui a partida. Abandonou por quê? Vamos lá, vamos começar. Em geral, abandonou porque não dá mais. Mas aqui, o Niemann tem mais tempo no relógio. Tem uma posição que dá para continuar dando um monte de metralhando cheque aqui sem parar nessa posição. Tudo bem que parece que o rei aqui tá levando mate, vai ter que sacrificar peça e tudo mais, mas existe uma saída aqui para as negras. Dizem alguns, eu estava acompanhando essa partida, quem estava acompanhando ao vivo falou, o Hans Niemann, é um torneio em equipes, a equipe dele já não adiantava mais o Hans Niemann vencer, porque a equipe dele já tinha perdido, então a equipe dele ia perder de qualquer maneira, e mesmo com a vitória do Hans Niemann, então por isso é que ele abandonou aqui a partida. Tenho minhas dúvidas. Primeiro, tá valendo rating feed, e o Niemann não tem nem 2.600 de rating feed de rápidas, então para ele é interessante um empate contra um jogador de quase 2.800, né, em termos de rating. Então a impressão que eu tenho é que o Hans Niemann de fato achou aqui que estava levando mate, ou que ia perder, que o Jing Liren ia
conseguiu uma linha vencedora que abandonou. Né? Essa é a minha teoria. Agora, a não ser que o Hans Niemann seja tão desapegado em rating, o que eu duvido muito, porque toda vez que ele passa de 2.700 no clássico, ele posta 1 milhão de vezes no X, lá no Twitter e tudo mais, né? Então, não sei. Agora, muitas curiosidades aqui. Primeiro, abandonou porque não quis mais. Aqui dá para continuar jogando, apesar de não ser nada fácil, tá? Tem todo tipo de linha aqui. É complicado. Tem uma linha que eu tinha feito aqui, ó, com rei F3, torre cheque salvando o bispo. Essa linha aqui é bonita, ó. Tem esse bispo D4, cavalo toma, torre toma, rei F3. E agora, como é que acontece? As pretas empatam aqui por conta do tema do afogamento, né? Então, tinha umas possibilidades, mas não é a única possibilidade de empatar, mas é uma delas, né? Tentar tirar proveito do fato do rei aqui estar afogado, né? Agora é o seguinte, meus amigos, vamos ver a precisão e vamos ver o que anda acontecendo nessa história de rating aí no cenário mundial, né? Primeira precisão, muito bom dos dois jogadores, Jing Liren foi um pouco mais preciso, no entanto, Jing Liren dominou a partida, acabou não conseguindo encontrar o caminho da vitória, o Hans Niemann soube equilibrar e mesmo assim abandonou, né? Vai entender. E aqui, meus amigos, vamos ver então o que está acontecendo. O Hans Niemann está ganhando rating de clássicas no torneio de rápidas. Sim, é isso que vocês ouviram. Eu não sei se isso é só com o Hans Niemann ou os outros jogadores também, a gente já vai ver isso aqui agora, mas o fato é que eu fui olhar o rating do Hans Niemann na FIDE e eu tive duas surpresas. Uma, eu me lembro que o rating do Niemann estava 2.703, alguma coisa assim. Eu tomei um susto, eu falei, que torneio de clássicas ele está jogando para estar mostrando aqui 2.711? E eu fui ver que aqui mostrou que ele ganhou pontos em agosto. Em agosto de 2024, é agora. Eu falei, a FIDE está colocando... Então, duas coisas que me chamaram a atenção. Uma, a FIDE não tinha rating em tempo real. Será que mudou o sistema de divulgação de rating da FIDE? Agora é em tempo real? Se for isso, é uma boa coisa. Agora, se for isso, o cara de TI tá tomando um puxão de orelha nesse exato momento, porque tanto o 2700, eu acho que o 2700 puxa os dados da FIDE, ou não sei, ou a FIDE puxa do 2700, alguma coisa está acontecendo, porque tanto no site 2700 está mostrando o rating de clássicas ao vivo do Niemann com 2.711, o que não faz nenhum sentido do mundo, já que essas partidas aconteceram aqui, ó, nesse torneio de Rapid, partidas rápidas, né? Ó, jogou 3 partidas hoje, não tem como ser clássico isso, né? No torneio de Rapid. E aqui também é a mesma coisa, 2.711. Então, primeira coisa que é muito estranha é isso, vamos ver se foi só com o Niemann ou outros jogadores também. Eu acho que deve ter sido com todo mundo, né? Não, só com o Niemann? Caraca, que coisa esquisita, né? Só com o Hans Niemann, ó, não tem nenhum jogador aqui, ó. Se eu vier no rating de rápidas, aqui a gente vê ó, a variação do rating do Magnus Carlsen, né, e tudo mais. Agora, se eu vou no rating de clássicas, só o Hans Niemann. Cadê aqui, ó? Vamos pôr de novo. Niemann. Que coisa é essa, hein? Aqui, ó. Niemann. Ah, Rapid. A lupinha tá no Rapid. Tá, então ele tá com 2.711 mesmo, então eu falei besteira aqui. Então, agora eu entendi, a lupinha tá no Rapid aqui. Beleza, my bad. Mas, curioso, o Niemann estar com 2.711. O que ele andou jogando aqui? Vamos ver aqui, ó. Vamos matar essa charada, né? Pelo menos a gente desvendou aqui. Ah, ele jogou um torneio em meio de julho e agora foi divulgado em agosto, tá explicado. Então a FIDE continua postando o rating uma vez por mês, não é em tempo real e tá tudo certo com o rating do Hans Niemann. Essa polêmica aí, Rafa, você inventou essa polêmica aí, né? Não, é sério. A gente resolveu junto aqui agora, clareou. E olha que eu já tinha pensado bastante sobre isso, né? Olha o Gleb Dudin aqui. Aonde tem Hans Niemann tem Gleb Dudin, e aonde tem Gleb Dudin tem polêmica. Magnus Carlsen sempre cita esse parceiro de Hans Niemann, Gleb Dudin. Mas, enfim, não estamos aqui para falar sobre isso, até porque não sabemos nada sobre isso. E aqui a classificação do torneio, né, por enquanto, que é um torneio de equipes. Tem o time do Hans aqui, tá indo bem, ó, e tudo mais, bastante time, bem divertido esse torneio, bem legal, esse formato de torneio entre equipes, não é isso? Beleza, galera, é isso então. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. A gente segue cobrindo aqui esse torneio bastante interessante. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!